Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os tipos de pentest, mas os tipos de pentest não daquela forma como a gente está acostumado a ver por aí. Ah, o white box, ele tem todas as informações. Ah, black box, não tem nenhuma informação, é como se... Não, a gente vai fazer um vídeo realmente na prática, explicando na prática como isso funciona. Claro, na ótica de você, gestor de TI, decisor, alguém que precisa contratar um pentest, né? Um comprador, um analista de TI que está ajudando a escolher uma boa empresa e por aí vai, tá? Então, nesse vídeo eu quero te ajudar a entender melhor como tudo isso funciona, saindo daquele beabá tão básico, tá? Vamos entender o seguinte, então. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o pentest ele pode ser ou ambos, né? Ele pode ser ou interno, né? Ou externo. Aqui eu não... tá, tem essa questão também, né? Do que pode ser testado, né? O que será testado, né? Então, assim, tem o que será testado, né? Aí, beleza. Respondendo isso, o que será testado? Então, por exemplo, aplicação web, mobile, API, hardware, infra, beleza. Então tem várias coisas que podem ser testadas durante um pentest, correto? Que entra no escopo, né? Então assim, o que será testado, eu vou traduzir para escopo, né? Aí outra coisa vai ser, vamos até deixar aqui assim melhor, vai ser assim, então, a gente vai ter a abordagem dos testes e também vai ter a questão dos testes se vão ser internos ou externos. Vamos deixar assim, credenciado ou não, enfim, essa palavra não tá legal, mas vamos seguir assim. O ponto é, uma coisa então é a abordagem dos testes ser, vamos dizer, caixa preta, né, que é o black box. Outra coisa é a abordagem ser caixa cinza e a outra coisa é ele ter uma abordagem caixa branca, ok? Até aí, tudo bem. E aí entra a questão, né, do tipo de pentest. Se ele vai ser um teste interno, né? Se vai ser um teste externo ou se vai ser um teste ambos, né? Vamos colocar assim, ambos, né? Então é isso que você precisa saber quando você vai contratar um pentest. São, vamos dizer, esses parâmetros no começo, tá? E isso aqui não é o mais importante, é um conjunto de tudo. Então, a primeira coisa que você tem que definir do seu pentest é o escopo. O que vai ser testado? Por mais que o vídeo é para falar de tipos de pentest, você tem que entender isso aqui, tá? O que vai ser testado? Porque, por exemplo, às vezes a sua empresa ela tem infraestrutura, um cenário comum, infraestrutura, aplicação web, API, né? Cara, você testar, na verdade, eu acho que nenhuma empresa séria faz isso, não testa as APIs da aplicação web, né? Mas enfim, como que você vai fazer isso? Mas enfim. Mas existe o caso, por exemplo, de você ter um aplicativo mobile e você colocar isso no escopo, mas na verdade a empresa testar só a API, não testar o aplicativo, né? Ou a empresa testar a API e não testar a aplicação web como um todo. Então, assim, você precisa saber o que você tem e o que você quer testar. É possível, dado o cenário realístico da vida, de que você não teste tudo de uma vez, né? Putz, tem uma infraestrutura muito grande, você tem muita coisa, não dá para sair testando tudo, eu nem vou ter braço para resolver tudo de uma vez do que for descoberto, então vamos por etapas, tá? Mas você tem que saber o que vai ser prioridade para você. E isso não tem como eu dizer aqui no vídeo, a prioridade é testar a aplicação web. Eu chutaria que boa parte da aplicação web exposta na internet é muito prioritário, tá? Só que isso aí, até se você quiser entender melhor, que a gente analise sua situação com uma consultoria gratuita, a gente tem o contato aqui da Guardice na descrição para você conhecer melhor os nossos serviços, nossa consultoria em testes de intrusão, a gente é especializado nisso, enfim, uma referência quando o assunto é pentest já há 10 anos. Tem um link aí para você conferir caso queira, tá? Então assim, vou testar a aplicação web, API é importante também, vou deixar infra depois, o app mobile mais depois ainda, né? E o meu hardware, às vezes nem sou eu que fabrico, enfim, vai para depois também. Mas depende, putz, às vezes a empresa é o produto, ela é o hardware, né? Isso é prioritário, então você tem que vai da estratégia
de segurança de cada empresa, né? O que vai ser prioritário, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, tá? Aí depois dessa escadinha, entendida essa escadinha, o que vai ser prioritário, né? Vão os tipos de pentest, tá? Então, o pentest interno é óbvio, então imagina uma infraestrutura, né? Os testes internos, eles simulam ataques internos, óbvio, né? Como, por exemplo, colaborador mal intencionado, hacker com acesso interno, alguém ex-colaborador, vamos colocar assim, ex-colaborador, etc. Alguém que já sabe, alguém com informações de acesso, talvez, né? Enfim, volta para aquelas outras questões, né? Mas isso é o interno, né? O externo, aí sim é realmente simulam ataques externos, ou seja, que começam de fora, não necessariamente de um hacker que não sabe nada sobre os sistemas. Uma coisa está em paralelo com a outra. Ele pode saber alguma coisa, só que ele começa de fora, totalmente de fora externamente, né? Não recebe credencial de acesso, não acesse, sem VPN, sem acesso interno na rede, só externo, que dá para fazer externo, então são duas questões, tá? E aí, beleza. Dito isso, daí a gente vai para os tipos de pentest, abordagens do pentest, né? Então, assim, o que você tem que saber, tá? Para qual tipo de empresa isso aqui funciona melhor. Então, por óbvio, assim, A mais B. Claro que isso aqui, pessoal, não existe um órgão universal do que é pentest black box, white box, gray box, etc. Não. A maior parte das empresas sérias segue um consenso, e até porque são coisas óbvias, né? Por exemplo, caixa preta, que é sem informação sobre os sistemas. Isso quer dizer o quê? Que você não passa nenhuma informação, sem informação nenhuma, sem nada de informação. É caixa preta, a gente vai tentando descobrir ali o funcionamento de tudo absoluto zero, tá? Só que o grande detalhe está aqui. Você pode fazer um teste black box, né, caixa preta, mas também sendo interno. Né? Não precisa ser, porque liga-se muito isso, pessoal. Esse é o ponto de pentest black box com externo. Uma coisa não tem relação direta com a outra. Eu posso fazer um pentest black box interno. Como seria isso? Bom, eu coloquei o cara dentro da minha rede através de uma VPN e pronto, acabou. Você não sabe, eu não vou te falar o que mais tem ali, quais camadas de proteção eu tenho, se tem servidor, se não tem, se tem. Eu não vou falar nada. Tá ali, você tá ali. O que você faria? Entendeu? Diferente seria se, por exemplo, um gray box, já com algumas informações. Ó, tem mais ou menos isso aqui. Dá pra você fazer mais ou menos isso aqui. Né? Ou white box, tá aqui, ó. Deixa eu colocar interno, você sabe tudo. Tá aqui a topologia da rede, regra do firewall, tudo, tá? Então essa é a diferença, tá? Sem informação nenhuma sobre os sistemas, tá? Então ele simula, eu não diria que é um ataque hacker realístico ou que, sabe, porque é muito comum falar isso, isso aqui é o que mais se parece com a realidade, tudo. Não, não é. Por quê? Porque, cara, às vezes o cara que vai tentar invadir a sua empresa, ele vai tentar invadir, putz, ele já tem alguma informação privilegiada, ele já sabe como funciona, ele tem ajuda de alguém interno. Então, assim, não necessariamente é um cenário mais realístico, tá? Mas simula, vamos dizer, um ataque hacker, vamos dizer, começando agora também não, vamos dizer, abordagem, vamos colocar assim, abordagem onde o hacker precisa descobrir. Vou colocar descobrir tudo. Não é só isso. É difícil simplificar muita coisa assim, mas vocês me perdoem, tá? Ele precisa descobrir tudo, basicamente. Então ele tem que gastar etapa. Então assim, ele gasta mais tempo do que o normal, gasta mais tempo que nas outras abordagens em fases de, vou colocar só recon, de reconhecimento, de busca por informações, etc. Tá? Porque ele vai ter que entender tudo ali, vai ter que juntar todo o escopo, tudo que ele vai testar, etc., antes de começar os testes mais agressivos de fato. Então ele precisa entender a superfície de ataque. Você não passou por essa superfície de ataque. Às vezes no teste black box, o pessoal passa só o nome da empresa, o site da empresa e por aí
os testes vão seguindo, tá? E aí, beleza. Teste. Vamos lá pro outro lado da moeda, tá? Aqui eu não sei nada. Aqui o buraco é muito mais embaixo, porque é acesso total às informações, né? O ponto é que nesse tipo de teste, ele não vai só a nível de, por exemplo, topologia de rede, regras de firewall, vou colocar até código das aplicações. Isso aqui não é muito normal no cenário brasileiro, mas acontece, mas não é muito normal, tá? Mas isso é um white box, a caixa branca. Até acessa tudo. Tudo, 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 tudo. Tá? Procurar vulnerabilidade a nível de código, tá? E beleza. É tudo. Tudo, 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 tá? Não só uma informação ou outra, tá? Aí sim, no meio do caminho, a gente tem o caixa cinza, que são informações pontuais sobre os sistemas. O que isso quer dizer? Quer dizer que que tipo de informações, por exemplo, vou colocar exemplos aqui, como por exemplo, vou colocar explicação básica sobre a plataforma ou a infra, né? A gente pode receber uma documentação da API, já ajuda, para o cara não ter que gastar tanto tempo ali descobrindo essas informações, né? Informações pontuais sobre os sistemas gerais, ou até outras coisas, por exemplo, lista de domínios, subdomínios, diretórios, para o cara não precisar ficar descobrindo coisas que, cara, vamos dizer que ele gasta 1 hora, 2 horas, 3 horas descobrindo, cara, você está pagando para ele. Esse é o insight que você tem que ter. Você está pagando para a equipe fazer isso, então esse seu dinheiro tem que ser bem gasto de acordo com as estratégias da empresa, tá? Então, basicamente, dos tipos de pentest é isso. Agora, sim, questão de vantagens, desvantagens de cada um, tá? Vamos organizar aqui nosso organograma. Vamos organizar, que não é bagunça, não. Aqui, então beleza. Se a gente vai falar de vantagens, vamos falar isso aqui de, assim, vantagens, tá? Primeiro, você consegue descobrir o que ele pode descobrir, né? Até onde ele consegue, a que nível de informações ele consegue, o que ele consegue te trazer em relação a isso, né? Isso é muito valioso, tá? Eu já vou falar aqui de desvantagens, né, desse tipo de pentest. Então, assim, olha, desvantagens. A principal desvantagem é que você precisa pagar para ele descobrir. Ou seja, daí você já consegue entender o que faz sentido ou não para sua empresa. Faz sentido para sua empresa pagar para alguém descobrir informações para você ver o que ele consegue descobrir? Né? A gente faz muito pentest black box, a gente faz muito pentest de vários tipos, mas assim, é o que a gente faz aqui, né? Todo dia. Mas dependendo da situação não faz sentido, ou faz menos sentido. Para que tipo de empresa, na minha opinião, faz mais sentido o pentest black box, né? Para empresas com infraestrutura muito grande, empresas muito grandes, empresas que nunca fizeram um pentest externo black box assim, empresas antigas, tá? Empresas com uma infraestrutura física, por exemplo, com, sabe, fábricas, usinas, parques industriais em geral, né? Você precisa descobrir o que o cara consegue descobrir, né? Diferente no caso, por exemplo, um SaaS, um Software as a Service. Cara, o cara já sabe onde é que está a aplicação, um monte de coisa, é útil, é útil. Só que, cara, seu sistema, mês que vem já vai ter um monte de coisa nova que, assim, que adiantou você descobrir? Beleza, você descobriu um monte de coisa, foi legal, mas assim, será que não era melhor você focar em testar as coisas que você já tem e gastar um orçamento com coisas que você ainda vai implementar no mês que vem, por exemplo, ao invés de ficar tentando pagar a equipe para descobrir coisas que ele vai descobrir, tá? Por conta da natureza do negócio em si, entende? Então, descobrir o que ele pode descobrir. Caixa preta, vantagens, né? Outra vantagem, uma abordagem, a abordagem não é realística, seria no sentido de quantidade mesmo, no sentido de que simula ataques de hackers sem conhecimento sobre o sistema, o que é muito bom, porque em número de quantidade não são todos os hackers que sabem como é que o sistema de vocês funciona. Então, até onde ele consegue ir, o que ele consegue descobrir
sobre os sistemas, né? E aí, desvantagens em relação a isso também é que é tempo, né? Limitação de tempo. Pensa que você tem uma empresa grande ou que presta serviço para empresas grandes, enfim. Um grupo hacker vai tentar impactar você de diversas formas por muito tempo, dependendo da situação. Vai ficar meses tentando, meses e meses e meses e meses até conseguir, porque assim ele vai conseguir chegar numa empresa grande. Agora, na situação onde num pentest, você tá pagando um tempo limitado de pentest, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, um pentest muito grande de 4 meses, mas ainda tem um tempo limitado, diferente do cara que não tem tempo limitado, entendeu? Então, assim, às vezes compensa você dar uma ajudinha com o nível de informação, que é onde a gente chega na caixa cinza, tá? Caixa cinza é... Putz, só tava olhando ali o que mais que eu coloquei de exemplo para ligar aqui. Então a gente pode falar assim, por exemplo, que a caixa cinza, o pentest caixa cinza simula ataques com pequeno conhecimento dos sistemas. Onde eu vou colocar aqui, por exemplo, ex-colaborador, o cara sabe quase tudo como é que funciona, tem uma boa noção, um insider, alguém que está ajudando de dentro realmente a efetuar o ataque, colaborador mal intencionado, dependendo da situação, né, um hacker com acesso a informações, etc. Tá? Então, assim, mais ou menos assim que funciona. E aí entram as vantagens e desvantagens, né? Qual que é a vantagem? Quais são as vantagens? Né? Acaba que tem um ótimo custo-benefício, né? Numa relação de quanto pago para quantas vulnerabilidades eu consigo encontrar e reportar, entende? Outra vantagem a gente tem a questão de não gastar tempo, resumindo, descobrindo, o que isso resulta em investir mais tempo em testes relevantes de fato, entende? E direto ao ponto, né? Vamos colocar direto ao ponto. Direto ao ponto. Então são as principais vantagens, tá? Aí além disso, né, vamos pensar nas desvantagens. 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 Quais são as desvantagens do Gray Box, né? Bom, vou colocar que depende do cenário de cada empresa, tá? Porque assim, às vezes a sua empresa precisa descobrir o que alguém consegue descobrir. Gostei, né? Descobrir o que alguém precisa descobrir, o que um hacker consegue descobrir, etc. E se você passar as informações, você se priva dessa possibilidade, tá? Então, é bom, dependendo do cenário da empresa, você saber como é que o cara consegue o que ele consegue encontrar de informações, né? E outra desvantagem, mas assim, não é tão grande para a maior parte das situações, é não buscar falhas, vamos dizer, a nível de código. E aí a gente já entra para o segundo ponto, né? Onde eu já expliquei o que é a caixa branca, onde tem acesso a tudo, mas o ponto aqui é que uma das vantagens é a busca profunda por falhas. Por falhas, vamos dizer assim, que chegam a configurações misconfiguration, como é que eu traduzo? Ficaria configurações, enfim, configurações fracas, mas tem outra palavra, configurações fracas, vulnerabilidades no código, né? Então, sim, são grandes vantagens. É muito profundo, né? Muito profundo, é profundidade, além de todo o resto, né? Que é o que cria a própria desvantagem do pentest white box, né? Quais são as desvantagens? Desvantagens, tá? Então, assim, leva mais tempo. Por conta de levar mais tempo, custa mais caro. Não necessariamente
resulta em mais falhas críticas, né? Pode resultar em falhas de difícil exploração, dificílima exploração, no contexto que só se o cara tivesse acesso a isso e com esse código e tal, contextos assim que não são impossíveis, mas assim, são cenários tão, sabe, tão longínquos. Então, assim, Pentest White Box, não sempre, né? Ele costuma ser interessante para empresas até de tecnologias, empresas muito grandes em geral, tá? Muito grandes, com um orçamento de segurança muito grande, não só de segurança, mas de pentest muito grande, para estar buscando vulnerabilidades a esse nível, tá? Isso aqui exige, putz, uma equipe altamente qualificada, de confiança, o nível de informação que você está passando ali para uma equipe, às vezes, que você nem conhece, nunca viu a cara de quem está testando, é muito arriscado, tá? Mas uma das coisas que eu quero desmistificar é isso. O Pentest White Box não quer dizer que será com testes internos, que só pode ser feito com testes internos, logados, etc. Isso é o White Box. Não, isso aqui, essa abordagem dos testes de respeito ao nível de informações que é passada, né? A forma dos testes vão ser credenciados ou não, interno ou externo, isso aí é outra coisa, e a mesma coisa no que vai ser testado no escopo, tá? Bom, a gente deu uma passeada geral sobre tipos de pentest, várias outras coisas interessantes, mas acredite, tem muito mais coisa para falar sobre isso, eu tenho muito mais coisa a agregar em relação a isso, e aqui tem dois pontos, né? Ou você pode clicar no link da bio, marcar uma reunião com a gente, provavelmente diretamente comigo, onde eu faço uma consultoria gratuita na sua empresa, entenda a situação para ver como a gente pode ajudar. Ou você pode deixar nos comentários suas sugestões de vídeo, suas dúvidas, etc. Que a gente pode gravar mais conteúdo sobre isso, tá? Espero que você tenha gostado. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.